E o tema de hoje, Léo? O tema de hoje é um tema, digamos, discutível. Discutível? Pois é. Nós vamos falar sobre integralidade. O que é isso? Isso morre? Integralidade. É de comer? Não. Nós vamos falar sobre corpo, alma e espírito. Nós somos integrais. Vamos falar sobre tudo. Porque queremos buscar o equilíbrio em todas as coisas. Você quer começar convidando aí o nosso primeiro? Eu vou chamar um a amigo nossa meu. turma, o nosso trio. O trio, sangue bom. Quero Isso. chamar um amigo meu, gente boa, nota 10. O meu amigo pastor David Júnior. Ó, ele e o Léo são professores dessa turminha aqui do CDMDT, né? Pois é, tudo jóia, David? Tudo bem, Carol. Prazer estar aqui, poder compartilhar. Estamos juntos. Tá Muito calminho, bom. tá tranquilo? Tranquilo. Eita, Vamos embora. então tá bom, vamos lá. Fácil jogar sapo na água, né, velho? Não, Não tem dificuldade nem nenhuma tá. com isso. Quero convidar, né, mais uma pessoa para estar fazendo parte dessa nossa bancada. Thaís Jardim, psicóloga. Seja bem-vinda. Fica à vontade. E não poderíamos deixar, né, de falar do corpício também, não é, Léo? Depende da perspectiva. Mas nós vamos explicar aqui, é por isso que você não Tá pode sair certo. daí. Nós queremos convidar o querido Bruno Pedrosa, ele é educador físico. Podem assentar, fica à vontade. E aí, Bruno, tudo jóia? Tudo ótimo, Carol, tudo tranquilo. Pois é, ele já foi lá na rádio, quero até deixar aí, ó, 90.1, 90.1 FM, 1490 AM, programa dos jovens adultos, para maiores, de segunda a quinta, das 10 às 11 da noite, e aos sábados, de 11 a meio-dia. Você foi lá, Fui, é Carol. teólogo, é educador físico, como é que é isso? Eu fui como convidado e, de surpresa, você me convidou a falar. Então, eu fiquei um pouquinho sem graça, mas deu tudo certo. É que a gente não perde as oportunidades. Com certeza. E tem um culto também, tem um convite aí do culto dos jovens adultos para você fazer pro pessoal, Léo? Olha, o culto dos Jovens Adultos acontece aos sábados, às 19 horas, ali no Tabernáculo, a rua Manuel Macedo 360. Você deve ir lá. Ou melhor, você precisa ir lá, porque Deus tem um recado para o seu coração. Ah, isso mesmo. A gente te aguarda no Tabernáculo, na Igreja Batista da Lagoinha, sábado, 19 horas. Da onde que veio integralidade, David? Fala pra gente. Carol, esse termo parece um bicho, né? O Leozão falou, será que morde? É de comer? É Não. o quê? Mas quando a gente vai procurar nas Escrituras, ele nasceu ali também. Paulo, ele diz na primeira carta aos Tessalonicenses que para sermos inteiros, ajustados, corpo, alma e espírito. A bem da verdade, a igreja ela focou muito no sustento e no beneficiamento espiritual, e essas duas outras áreas ficaram um pouco de lado. Mas é um conceito antigo que nós estamos felizes por estar sendo resgatado e falado nesses dias, né? Muito bom. É Muito bom resgatar um tema desse, porque há um conceito que crente come muito. Né? É Isso. mito ou é verdade? É mito ou verdade? E aí, plateia? E aí? É verdade? Ah, educador físico. Ah, meu verdade, Deus do céu. É Carol. verdade? E tem muita gente que até brinca que crente, quando vira crente, larga algumas coisas e sobrecarrega tudo na comida. E aí, Então, psicóloga? E a psicóloga tem que explicar isso aí. Como É é que é isso? deslocamento que a gente chama. Ah, é? Deslocamento? Acontece. Tem muita gente deslocada aí. Então, hoje o programa vai colocar cada um no seu devido lugar. Com certeza. Isso, Reeducação alimentar. isso. Temos que ser inteiros, né, Léo? Sempre. Nós temos visto cristãos deformados. Na verdade, uma espiritualidade muito desenvolvida, porém a sua alma muitas vezes fragmentada, né? E Thaís o corpício? E o corpo, então, né? Nem se O cara fala, né? casa, um ano de casamento, 10 quilos, 2 anos, 20 quilos, e aí vai. Essa do casamento é outra também. É, também, né? Mas é bom também falar que nem todo mundo que às vezes está acima do peso, às vezes pode ser um problema físico também, né? Um distúrbio. Não, se é um problema. Né? há Não, de- às há vezes de até se corrigir. hormonal, né? Alguma coisa. Aí já Porque é, senão é. você começa a nivelar todo mundo e
Não, mas quando a gente ser cruel com algumas quando eu falo do pessoas. equilíbrio, é uma coisa. Quando há uma normalidade, é outra coisa. O detalhe é quando você tem consciência e não procura uma disciplina, não procura redirecionar. Né? Isso que é o detalhe. E olhar isso que faz parte da espiritualidade. E justamente porque a pessoa... Essa ótica do todo. Do né? todo, porque o que é contado hoje, a questão da espiritualidade, é só a questão do espírito. Mas e a alma e o corpo fica onde? Porque se você não cuidar bem do corpo, e você é um bom mordomo do corpo também, você também peca. Então parece que há uma espiritualidade, né, que só fala ao espírito, e o corpinho, que onde o Espírito Santo habita, então não merece esse cuidado. Então há um pecar também na área física e também na área emocional. Isso. Eu queria até perguntar para você, como psicóloga, né, qual que é, assim, o papel da psicologia nesse beneficiamento do ser humano mesmo? Como que você vê como psicóloga? Sim, sim. Então, primeiro eu queria resgatar o conceito de psicologia, né? O que é. Então, psique é uma palavra grega que significa alma. E a psicologia é a ciência que se propõe a estudar o comportamento humano, as suas particularidades e as suas consequências no meio social. E a psicologia é um campo imenso, né? Ela atua em diversas áreas hoje sociais. E o maior beneficiamento que eu vejo é que ela propõe ferramentas, propõe estudos que auxiliam o indivíduo a olhar para si, se conhecer melhor, né? E conseguir um equilíbrio, conseguir lidar melhor com as suas questões do passado, até questões que, às vezes, antes dele procurar uma ajuda psicológica, ele nem lembra, e ali, naquele momento, surge, né, e que afeta o corpo e que prejudica a espiritualidade dele também. Também, né? somatiza, né? E aí a ferramenta da psicologia, ela vem auxiliar o indivíduo a lidar melhor com isso, né, a consigo mesmo, a entender os seus limites, as suas potencialidades. E é fantástico o trabalho. Assim, eu sou suspeita, né? Porque eu sou psicóloga, sou apaixonada pela profissão. Agora, mas é uma transformação. O indivíduo ele aprende a ver a si próprio, o outro e o mundo de uma outra perspectiva, né? Porque mudou internamente, né? Exatamente. E toda mudança começa dentro. Né? Agora, interessante, eu queria perguntar, Thaís, se existe um preconceito quanto à psicologia ainda no meio cristão. Olha, eu percebo que existe porque há um movimento da espiritualização. Né? Assim, tudo é espiritual no meio, assim, não vou dizer que são todos, né? Então, um pouco ficou demonizada essa profissão. Eu já trabalhei em comunidade terapêutica que os meninos eram assim, não falem com a psicóloga, ela né? E nós vamos tratar isso na oração. Então, existe realmente um preconceito, existem os extremos, né? Eu digo que todo extremo ele adoece. Né? Seja eu tentar entender todas as coisas do lado espiritual, ou humanizar tudo, ou psicologizar tudo. Né? Então, existe esse preconceito e isso tem gerado um adoecimento no meio social em geral. Eles não conseguem enxergar isso como uma ferramenta de Deus, né? Sim, O detalhe é que quando a pessoa pensa que converteu, então está tudo resolvido. Está só começando. E aí, Só começando. David, como pastor, o cristão, às vezes vai precisar de ir para o psicólogo, né? Ele fica doente, ele adoece a alma. Fala para a gente um pouquinho disso. Ou é porque ele não converteu, ou ele está em pecado. Não. Existem esses questionamentos. Ou ele está louco. Sempre tem uma teoria ou um nome que é dado para isso. Carol, eu sou apaixonado pela ferramenta da psicologia, da psicanálise, e eu tenho visto os frutos de que a gente tem chamado de uma comissão para tratar o ser humano integral. Tem assuntos que a gente vai abordar na espiritualidade que vão conduzir e mostrar placas para a pessoa onde está certo, onde possivelmente tem um problema. Em alguns desses, nós conseguimos, né, às vezes, com acompanhamento, com essa dinâmica, interferir em alguns, mas os principais, no que diz respeito à alma, ele vai precisar de um profissional específico. Isso é um grande apoio. Por isso, muitos pastores têm feito psicologia, têm feito psicanálise, como ferramentação do ofício deles, que é cuidar de gente. Né? E agora... pode continuar, desculpa. Não, eu só quero tirar qualquer possibilidade de estigma com relação ao beneficiamento para um cristão ser um cristão saudável. Agora, é interessante, quando você lê a Bíblia, não há como você não ver que tem alma doente ali, gente.
Você vê os salmos de Davi, Elias quando foi para a caverna, né? Sim. Pedro. Então, tudo ali tem um adoecimento da alma. E por que as pessoas não conseguem perceber quando Davi está ali nos Salmos, colocando a sua alma, no Salmo 42, questionando a sua alma? Por que as pessoas não conseguem ver esse lado da alma na própria Bíblia que diz que há esse adoecimento da alma? Quando Elias foi para a caverna, né, ele ficou ali, não queria mais comer, queria morrer. Ali um adoecimento da alma. E por que isso não é comentado e a pessoa... Como é que ele consegue ver aquela doença da alma? Né? Como é que ele enxerga aquilo? Ô, Léo, eu gosto desse exemplo de Elias. Vamos pensar. Num dia ele está sendo usado por Deus no Monte Carmelo e cai fogo do céu e mata 400 profetas de Baal e ele se sente ousado. Não é isso? E aí vem uma notícia de uma mulher que estava procurando ele, ameaçando, e ele vai para uma caverna e fica preso e não sai por nada. Ou seja, olha o nível de instabilidade emocional que esse grande homem de Deus carregava. Ele era um homem de Deus? Não deixou de ser. Claro. Né? E uma grave conduta a pessoa vai se cristalizando. Ela vai achando que não existe o problema e a hora que ela assusta, o problema é muito maior do que ela. Com certeza. Aí explode no casamento, na criação do filho, não tem jeito. Uma hora esse negócio vai vir à tona. O detalhe é camuflar. Até numa doença física, né? E justamente, até numa doença né? física. Somatizar, né? Você acaba Isso. somatizando. É o fenômeno da psicossomática. Né? E eu quero perguntar para o Bruno, porque às vezes, né, há aquele desequilíbrio. Ou eu sou espiritual demais, ou você é carnal demais e você cuida demais do corpo. Por que cuidar do corpo? É também errado a gente querer estar bonito, estar elegante, ou isso é vaidade, aquela vaidade de Lúcifer, do capeta? Porque eu vejo sempre que há sempre extremos. Né? Você está bonito demais, você tem conteúdo de menos. Ou então você é menos cristão, você é menos crente. A gente pode ter tudo? Claro, e deve. A gente vê, Carol, que tudo depende da motivação da pessoa, né? Eu costumo dizer que a principal motivação para se exercitar tem que ser cuidar do santuário de Deus, né? Paulo fala que nós somos templo do Espírito Santo e nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Então, a estética ela vem como consequência também. Não é errado querer ter um corpo bonito, mas se você quiser usar disso para fins, para atrair o sexo oposto somente, por exemplo, isso pode ser levado para um lado que não é tão legal. Mas o cuidado com o corpo é importante e a estética é importante também. Qual que é o limite para isso? Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho. Qual é o limite, né, para essas coisas? Porque são linhas muito tênues. Às vezes a gente começa com uma motivação correta, e aí vem os elogios, não sei o quê, e aquilo vai enchendo. No final, você deixa de ser você e passa a viver em função daquilo. Eu acredito assim que é aquilo que eu falei anteriormente, os extremos, né? Então, quando a pessoa ela passa a dedicar muito tempo da vida dela numa certa atividade, isso já está indicando uma compulsão. E isso é um adoecimento psíquico, né? Então, se eu estou no trabalho, mas eu fico assim, não, eu tenho que sair daqui para a academia, e depois da academia eu ainda dou uma corridinha no quarteirão lá de casa, e eu não como quase nada, né? Só um alface, um tomate, e a minha vida gira em torno daquilo, seja qual for o objeto, né? No caso, é o culto ao corpo, ou ao conhecimento, qualquer extremo, né? Quando a pessoa ela passa a dedicar muito tempo da sua vida a algo, isso já aponta um adoecimento. E às vezes até o corpo indica isso, porque o treinamento em excesso, essas pessoas que treinam em excesso, geram um quadro que a gente chama de overtraining, que é o treinamento excessivo. Então ela começa a ter cansaço extremo, fadiga, e isso já é um sinal de que ele está excedendo no exercício físico. Agora, Bruno, por que não há uma preocupação com o corpo no meio cristão? O que você percebe? Não há motivação, não há ensinamento? Isso, eu acho que o ponto principal é o ensinamento, né? Como o David falou, a igreja tem focado muito somente na área espiritual. Então, o corpo tem sido deixado de lado. E nós queremos resgatar justamente isso, trazer embasamento bíblico para mostrar para as pessoas que o nosso corpo faz parte da criação, que é toda boa, porque Deus, quando criou, disse que tudo era bom. E a origem desse pensamento de que o mundo físico é mau e o espírito é bom
tem origem grega, não é origem bíblica. Né? Romanos 12 fala isso, Ensinamento. isso que Paulo combate ali em Romanos Sim, 12. justamente. Isso tem origem lá em Pitágoras, Platão, que influenciou o grupo gnóstico, que era uma heresia cristã, era uma seita cristã, que influenciaram alguns pais da igreja. Então, eu acredito que nós temos vivido um tempo em que nós estamos retomando essa mentalidade de consciência integral do ser humano. Eu queria até perguntar, David, como que você vê? Porque nós vivemos num mundo onde padrões inimagináveis são colocados, até estéticos mesmo, né? Isso muito forte, principalmente as mulheres, é algo cruel. Sim. E isso tem entrado dentro das igrejas. Como combatermos? Como realmente não perdermos a nossa identidade, estarmos firmes naquilo que Deus tem? Porque eu vejo isso dentro da própria igreja mesmo. Eu gosto de pensar na vida de um cristão ou de um ser humano sendo edificada como, eu tenho falado muito sobre isso, um banco de 3 pés. Um desses pés é o corpo, um deles é a alma e o outro dele é um espírito. Qualquer um que nós edificarmos mais do que o outro vai gerar um desequilíbrio e aquilo não será estável mais. Como combater isso? Se você vai pegar os padrões que a mídia lança, existe um porquê que está lançando aquilo. Existe uma manipulação por trás, existe um mercado econômico, existe todo um contexto que está manipulando para aquele resultado. Nós não podemos entrar nisso. Nós devemos ser aqueles que ditam e que influenciam com uma nova mentalidade. Né? Não podemos perder isso. Aí de gaiato, como diz o povo. Agora, Oh. Thaís, como trabalhar o ser humano para aceitar a ele mesmo e não copiar o outro, não se comparar ao outro? Porque a comparação é uma coisa que você perde a sua originalidade, com certeza. Sim, eu costumo dizer assim, que eu posso comparar esse banco com esse, porque eles foram feitos para serem iguais. Né? Agora, o humano, a Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus. Aí que né? está o detalhe, né? Não é? Então, cada um é único. E Deus fez cada um da forma que fez com um propósito, um objetivo. Né? É para fazer parte do corpo. Se todos fossem mãos, né? O lindo de Deus é justamente isso, né? Isso, Exatamente. Essa criatividade. Então, eu creio que é trabalhar a identidade e o reconhecer a si próprio. Né? Trabalhar desde pequenininho essa singularidade das pessoas. E depois que cresce, né, no nosso meio social, na igreja, na escola, no trabalho, a gente valorizar isso, a individualidade de cada um. Né? E o potencial, né? E o potencial. Isso é que é importante. As potencialidades. Não é? Agora, você fala? Ó, não, a plateia quer perguntar, né, Ou gente? a plateia A quer gente está aqui, perguntar. pergunta, e a plateia, que representa ali os nossos Tá telespectadores. Isso mesmo. Seu nome, fala a sua cidade e a sua pergunta. Olá, meu nome é Leidiane e eu morava em São José dos Campos, São Paulo. A minha pergunta é sobre para você falar um pouco mais sobre as doenças psicossomáticas. Né? Porque eu li até um artigo de uma psicóloga que falava que toda doença ela era emocional, porque que vem muito da mente. E eu também li artigos de uma tribo que foi dizimada por conta de alguns alimentos que eles comiam, que eles acreditavam realmente que aquele alimento levava eles à morte. Então, que você falasse um pouco sobre essas doenças psicossomáticas para a gente. Ok. Bom, então eu vou falar um pouquinho da constituição da personalidade humana, né, para a gente poder entender um pouquinho de como que acontece esse adoecimento. Eu trabalho muito a psicologia, eu falei, ela é muito ampla. Eu trabalho muito na linha da cognitivo-comportamental. Então, a gente acredita que a personalidade ela é formada através de 3 fatores. A hereditariedade, o ambiente externo e o ambiente interno. A soma desses 3 fatores. É interessante que esse ambiente interno é um mistério para a psicologia. E eu digo que é aquilo que Deus já colocou na gente de forma inata. Né? Então, eu vou me formar a partir daquilo que eu recebo já de uma herança, inclusive de personalidade dos meus pais, né? de características de comportamento, do ambiente externo, que influencia até os 30 anos de idade, eu sou extremamente influenciada pelo meio externo, e esse ambiente interno. E os acontecimentos da nossa vida vão contribuindo para a nossa formação, para a formação do eu. E acontecem várias coisas, e várias coisas que a nossa psique, muitas vezes, não absorve de uma maneira consciente, que ela lança para o inconsciente, mas que afetam diretamente o nosso comportamento e a nossa saúde,
emocional. A gente fala assim que a psicossomática, né, é justamente a influência da psique no corpo, né? A grande causa é porque a pessoa ela não se propõe a falar daquilo que dói. Então, é engraçado que Sócrates falava assim, que a fala é para a alma, o que o remédio é para o corpo. Então, a gente fala, o remédio alivia, a fala também alivia. Né? Então, quando eu não falo, o corpo, de alguma maneira, vai sofrer. Ele vai falar por mim. Então, várias doenças hoje, que são devido a perdas, lutos, traumas, estresse, medo, elas aparecem em doenças no corpo. Gastrite, o próprio câncer. A minha primeira especialização foi em psicologia médica. E hoje o câncer é considerado também uma doença psicossomática, né? Porque a pessoa ela não fala e o corpo adoece. Então, a fala ela é terapêutica. E é um processo. Né? Então, a pessoa ela tem que estar disposta a caminhar nesse processo. Não é nada imediato. Isso. Não é um remedinho que eu tomo e pronto. Tem que perseverar. Né? Tem que perseverar. Por isso que Deus criou a oração, né? Para a gente falar. A gente tem que falar para Deus para ser perdoado e confessar para o outro para ser curado. Né? Exatamente. E o Salmo 32 diz, enquanto eu calei, os meus ossos secaram. Exato. Então, falar é coisa de Deus. Falar é coisa boa. Né? Eu fiquei pensando sobre doença, eu ia perguntar até para o Bruno, as doenças também que podem ser causadas pela ociosidade, né? Pela falta... E pelo excesso também. Pelo excesso também. Pelo excesso eu já disse, né? A principal é o overtraining, que é o excesso de treinamento que gera uma fadiga crônica na pessoa. Às vezes o atleta que treina muito tem que ficar 30 dias sem fazer exercício, só se recuperando. As doenças que são causadas pela falta de movimento são chamadas doenças hipocinéticas, que são hipo é baixo, cinético é movimento, doenças causadas pela falta de movimento. Entre elas, a gente poderia citar 4. A mais importante delas é a obesidade. Por quê? Quem é obeso está mais propenso a ter as outras 3. Então, a pessoa que tem um excesso de peso, ela está mais propensa a ter um diabetes, está mais propensa a ter uma hipertensão arterial e está mais propensa a ter um ataque cardíaco, doenças cardiovasculares. Então, nessas 4 doenças, a mais perigosa, que deve ser mais evitada, é a obesidade, porque ela é um fator de risco para as outras 3. Mas essas 4 são a lista de doenças que... E para quem não está com tempo, assim, está corrido demais, né? Você não está tendo... Você tem que... Vou orar de madrugada, porque a hora que eu levanto é muito cedo, e aí eu trabalho o dia inteiro. E como... O que você indica? Assim, faça tantas vezes na semana, a quantidade, o tempo... Porque às vezes a pessoa tem até a vontade, mas não conseguiu se organizar para isso. Sim, Carol. Na nossa era, isso é muito comum. Isso é o que a gente mais recebe, né? Pessoas com falta de tempo. O que eu geralmente indico é o seguinte... a pessoa ela pode até não ter tempo de ir para uma academia, por exemplo. Talvez esse é um período da vida dela, está estudando, está fazendo alguma coisa que não tem tempo. O que a gente indica? Procure aumentar o seu nível de atividade no dia a dia. Se você vai comprar pão a 2 quarteirões da sua casa, deixa o carro em casa e vai a pé. Se você vai num prédio, que você vai subir 2, 3 andares, deixa o elevador e vai de escada. Então, existem já estudos que mostram que o acúmulo de calorias perdidas nessas atividades ao longo do dia podem prevenir o aumento de peso. Então, aumentar essas atividades diariamente... Varrer casa também emagrece? Sim, qualquer atividade física. Lavar o cachorro, lavar o carro. Lavar roupa também no tanque? Lavar roupa no tanque também emagrece? Como? Lavar roupa no tanque? Não, é um dos que mais emagrece. Viu, gente? Dicas. Brincadeira, amor. Minha esposa agora tem mais gente, hein? Ali. Nós temos mais uma pergunta. Nome é pergunta? Meu nome é Mauri. E eu trabalho na área da beleza. Sou maquiadora e cabeleireira. E quando as mulheres estão começando a se sentir mal, é exatamente por causa dessa questão da alma, né, do espírito tá doente, vamos dizer assim, a primeira coisa que a mulher pensa, vou para o salão ou para a academia. Né? Eu acho que é uma forma de se esconder. Né? Eu penso assim. E eu digo que todo cabeleireiro ele tem que ser um pouco psicólogo. Porque escuta muito. Muitas das vezes a pessoa ela terminou um relacionamento, está com o cabelo longo, preto, aí ela vai lá, olha, Mauro, eu quero cortar curtinho e quero fazer mechas. Então ela quer radicalizar mesmo, uma mudança. E antes que isso aconteça, eu converso, eu procuro entender o que realmente está acontecendo, porque depois a culpa vai ficar no cabeleireiro. E eu gostaria de saber
como lidar. Não só eu que mexo nessa área, eu acho que todos os profissionais têm que ter um pouco disso, porque hoje a sociedade, ela, infelizmente, está doente. E a gente precisa também estar capacitado, eu na área da beleza, ele na área dele, que é com exercício físico, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Como fazer, o que a gente tem que fazer, até que ponto que a gente tem que ir na vida da pessoa para tentar ajudar também. Tá, aí você começa, David, você completa, porque aquilo que ela falou, às vezes a pessoa está com um problema, ela vai lá, físico, e mudar o cabelinho ou o corpo, vai malhar. E às vezes esquece até da questão espiritual também, né? Então, eu queria até uma pergunta muito bacana, né? Muito legal mesmo, porque o que fazer? E eu acredito que hoje tem consultórios psicológicos lotados, e eu acredito que é necessário, sim, mas eu acho que falta escuta na nossa sociedade como um todo. Ninguém quer escutar o outro, né? E aí o que você mais pode, o que cada um de nós pode, a melhor forma de ajudar alguém em sofrimento é escutar essa pessoa. Às vezes a gente fica naquela ansiedade, o que eu vou falar com ela? Nossa, eu tenho que dar uma solução para essa pessoa, eu tenho que resolver, a gente se angustia com ela. Mas não, acalma, respira e escuta empaticamente. O que é isso, essa escuta empática? É tentar se colocar no lugar do outro, tentar experimentar um pouquinho a dor que o outro está sentindo. E se você não tiver nada o que falar, não fale, abrace. Faça uma oração com essa pessoa, né? Dê a ela uma palavra de incentivo. E o mais, não julgue, não condene. Né? Eu acho que essa escuta livre de julgamento, ela é a maior ferramenta que todo cristão, que toda pessoa tem em mãos para ajudar o próximo. Isso qualquer pessoa dentro da sua profissão pode fazer. Qualquer pessoa, exato. Carol, é lindo ver esses argumentos que a Thaís nos trouxe, porque apontam para Cristo, né? Da compaixão dele. Quando ele chega ali para visitar a família de Lázaro, que tinha morrido, a primeira coisa ele relata, Jesus chorou. Ou seja, aquele homem já tinha uma consciência que poderia ressuscitar Lázaro, mas ele queria demonstrar uma unidade com o sentimento do outro. Isso é lindo demais. Agora, queria deixar algo assim, viver não é fácil. Esse amadurecimento progressivo da vida não é tão simples. E, às vezes, as pessoas buscam nas ações de cortar um cabelo, tingir um negócio, comprar um carro, trocar de vestido, para resolver problemas que é muito mais profundo que isso, que só precisavam ser encarados com mais honestidade, mais verdade e mais, talvez, até tolerância, porque o ser humano, de fato, é um desenvolvimento que não para por aqui, né? A gente tem mais uma pergunta. Oi, meu nome é Ananda, sou da Bahia, e minha pergunta vai para o educador físico. Assim, na verdade, é um pouco o oposto da pergunta da Carol. Eu tenho muito tempo, mas devido a eu ter um metabolismo muito rápido, não ter problema com gordura, eu não tenho vontade nenhuma de fazer exercício físico. Ou seja, eu saí da Bahia e fiz um check-up antes de vir para o CTMDT e descobri que eu estou na beira do sedentarismo, com 20 anos de idade. Então, eu queria saber assim, o que eu posso fazer para eu ter alguma vontade, não pelo corpo, mas alguma vontade de fazer educação física pela saúde mesmo. Sim. Qual que é o seu nome mesmo? Ananda. Ananda? Ananda. Eu acho que o principal fator é descobrir o que você gosta de fazer. Esse é o primeiro passo. Por quê? Não pode ser ficar assistindo televisão, comer pipoca, Isso. todo dia. O que você gosta de fazer de exercício ou esporte. Porque se a pessoa começa a fazer um exercício que ela não tem prazer, a probabilidade dela parar de fazer é muito alta. Então, às vezes, a pessoa está muito eufórica, chega para mim e fala, Bruno, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Fala, o que você gosta? Ela, eu gosto de pedalar. Então, pedale. Porque você vai fazer aquilo com prazer e aquilo vai te trazer benefícios internos, externos, e você vai conseguir fazer isso pro resto da sua vida. Porque o exercício não pode ser visto como um remédio. Muitas pessoas fazem exercício para entrar no vestido ou para ficar bem pro verão. Não. O exercício tem que fazer parte do seu estilo de vida. Assim como você escova o dente todo dia, você tem que fazer exercício. Assim como você ora também, né? Sim, justamente. Então, descubra o que você gosta, que você vai ter prazer no exercício. E, Ananda, o ser humano ele é muito pedagógico. Ele às vezes, eu não gosto de exercício. Porém, se você se abre para se descobrir com uma boa tendência de querer descobrir algo,
muito possivelmente você vai se descobrir em algo que te dá um... A gente estava ali fora falando de um esporte, aí uma pessoa estava bem calminha. Quando a gente tocou no outro esporte, ela, nossa, eu vi isso, eu achei isso muito legal. Ou seja, existe essa relação de descoberta e nós não podemos nos fechar para isso, porque o fim é trágico.